Antônio em Contexto. A informação que forma e informa. Cultura, política e cidadania. Antônio em Contexto. Nós estamos aqui nesse momento ao lado do professor Maia, que é economista, e nós vamos trocar umas ideias com ele aqui a respeito dessa sequência de ajuste nas tarifas de energia. E é interessante, porque todas as vezes que anunciam o reajuste, anunciam que tem o aval da tal da Agência Nacional de Energia Elétrica. Professor Maia, essa discussão acerca de aumento de energia e o paradoxo aí entre o fato de se ter geradoras de energia na região e não beneficiar a comunidade em hipótese alguma, porque não tem benefício nenhum até aqui, a não ser alguns brindes que dão para gestões para uma forma de silenciar. O que a gente pode dizer para quem não entende muito de economia? Como é que se dá essa explicação? Olha, eu acho que a grande questão é que nós vivemos um grande dilema, onde nós temos um órgão que é o defensor do erário e também da sociedade, chamado Ministério Público. Então, nós já provocamos o Ministério Público, isso desde 2014. Eu tive a iniciativa de fazer um documento para a SEMAR com base na Lei da Informação. Ela, de forma abusiva, desrespeitosa, não respondeu, desacatou a Lei da Informação. É uma lei onde eu pedia um requerimento com 5 itens que eles deveriam responder, não a mim, mas numa audiência pública na Câmara Municipal de Imperatriz. Com base na não resposta da SEMAR, eu então encaminhei ao Ministério Público. O Ministério Público então declinou do problema, dizendo que a SEMAR estava no âmbito do Estado do Maranhão e que, portanto, passaria ao Ministério Público Federal, como passou. Mas a interpretação do Ministério Público Federal foi assim, de forma surpreendente, porque a interpretação é como se o assunto fosse pessoal, político, e não coletivo. Eu ainda respondi no prazo de 10 dias, explicitando o equívoco do Ministério, porque não era nada político, não era nada individual, era coletivo mesmo, porque tratava-se exatamente do abusivo custo energético do serviço de energia elétrica para a sociedade. E aí fizemos, lembra, aquela audiência, sim. Solicitamos ao vereador Chiquinho da de Ferro, que gentilmente, então, encaminhou o processo. A audiência da Câmara, aconteceu aqui na Câmara, foi discutido isso. Inclusive, tomou um outro rumo, que outros municípios, como o Estreito, estivemos lá participando, Amarante. Então, essa que é a verdade. Existe um problema dentro desse contexto da energia elétrica brasileira, onde a sociedade está sendo explorada. Nós temos um governo desorganizado. Quando eu falo em governo, estou falando do ponto de vista macroeconômico, entendeu? Desorganizado, onde uma concessionária, rapaz, as concessionárias brasileiras estão arrebentando com a sociedade. Porque a SEMAR, ela não é produtora de energia como as outras concessionárias. Ela é uma distribuidora de energia. Esses 16% não é 17%. 15% para Paraíba, 16% para o Maranhão. É uma proposta da SEMAR aprovada pela ANEEL. Esse que é o X da questão, porque a Agência Nacional de Regularização de Energia Elétrica, que é a ANEEL, todas as vezes, parece que é tipo aquele negócio, toda vez que a empresa ou uma concessionária ou distribuidora diz lá, eu preciso de um ajuste, de um reajuste de X%, ela dá de pronto atendimento, parece que está lá só para assinar reajuste, porque não pensa no povo. E veja, é uma situação inadmissível, porque a SEMAR, dita exatamente pelos meios de comunicação, é a concessionária mais rentável, se não uma das mais rentáveis, mais lucrativas do Brasil.
onde comprou a concessionária do Estado do Pará, recentemente agora comprou a do Piauí, e me traz agora, nos embute agora, nos impõe mais 16% de aumento. Olha, e a questão não é só o custo, o preço da energia que nós estamos pagando. Essas concessionárias, o setor energético brasileiro, devido a essa má administração, eles estão verdadeiramente contribuindo de forma decisiva para esse país não arrancar. Porque a energia é um insumo importantíssimo para mover os segmentos produtivos da economia. Então nós temos hoje 2 malignos sistemas que estão arrebentando com a sociedade brasileira, que é a Petrobras e o setor energético. E eu já dizia no passado, em 2014, pedindo uma auditoria na SEMAR, e eu dizia até naquela ocasião que talvez nós tivéssemos um problema idêntico ao da Petrobras ou até pior, porque não se justifica, rapaz. Não se justifica essa situação. Então, a sociedade tem que tomar uma atitude. A Câmara Municipal precisa realmente assumir o papel dela também de defensor da sociedade, cobrar do Ministério Público. Naquela audiência que nós tivemos aqui, foram 10 itens estabelecidos para que o Ministério Público desse uma resposta. Porque é simples. E a SEMAR ignora, porque foi exposto aqui. Todo economista sabe disso. Todo administrador, todo contador sabe disso. Os custos de uma empresa se estabelecem em 2 variáveis: custo fixo e o custo variável. Com base nesses 2 custos, é que provém o lucro. Então, o que nós pedimos para a SEMAR? Que ela mostrasse os seus custos operacionais, para que pudesse justificar que o lucro era incompatível para cobrir os custos e que então justificaria o aumento. Ela não mostra. Agora, professor, tem um outro negócio que eu achei intrigante nessas justificativas para os sucessivos reajustes, é a alegação, a utilização das bandeiras, amarela e vermelha, que aqui para nós no Maranhão, nunca faz tempo que ninguém vê falar em bandeira verde, que é o normal, é sempre no amarelo e no vermelho, É uma situação meio delicada isso aí, porque entra inverno, sai verão e a gente percebe sempre essa inalteração. E outro dia eu discutindo aqui com umas pessoas aí nesses debates que a gente faz nas redes sociais, e as pessoas diziam assim, mas a gente tem hidrelétrica aqui, mas não tem serventia nenhuma, porque só o estado do Maranhão ficou mais no prejuízo do que no ganho. Quando vieram implantar a hidrelétrica aqui, disseram que ia trazer inúmeros benefícios, o agigantamento da região, a geração de emprego e etc. e tal. Mas o que se vê aí é que não bateu bem as informações. Olha, eles estão sempre colocando uma desculpa em variáveis que realmente não existem. Nós temos uma forte produção de energia no país. Nós poderíamos baratear mais ainda essa energia e vem a grande questão. Por quê? Por que o governo não tem investido mais na energia eólica? Porque não quer, cara. Porque não quer. Nós temos uma riqueza. Para um país como o nosso, que é chamado um país tropical, onde o sol e o vento caminham junto com muita frequência. Exato. Então, eles, na verdade, é o que eu sempre digo, a desorganização governamental, como nós temos hoje, um caos, uma corrupção endêmica, que alastrou no país, onde as empresas privadas, como a SEMAR, e as concessionárias, que nós não sabemos nem qual foi o dia que ela ganhou a concessão para ser distribuidora de energia. Não sabemos. Nós não sabemos quem são os sócios dessa empresa. Nós não sabemos. A sociedade não sabe. E o que a verdade é essa, sabe? Nós estamos sendo ludibriados, enganados, esfolados realmente, tá certo? Por essas empresas, Então, algo precisa ser
quer dizer, alguma providência precisa ser tomada. Eu acho que se nós tivéssemos realmente a sociedade assumindo, né, esse papel de buscar os seus direitos, procurando o Ministério Público, nós poderíamos chegar, sabe o quê? Seria uma medida muito rápida. No instante eles criam vergonha, a sociedade suspendeu o pagamento das tarifas. Suspende. Eu quero ver eles cortarem energia na cidade toda, todas as casas. É o chamado... É a democracia, meu irmão. Nós não estamos vivendo ato de protesto, na democracia. Né? E faz um efeito até maior do que fazer manifestos andando pelas ruas. Eles andaram aí nas audiências receosos das providências que a sociedade, porque eles nunca viram uma iniciativa como estavam vendo aqui, as câmaras, e estava tomando corpo. E sabe por que não continuou? Porque nós chegamos no final do ano, nas férias de 2017. Se não, a coisa tinha pegado um corpo. Nós já tínhamos convites para Balsas, para Ceilândia, porque ninguém suporta mais esse abuso do setor energético brasileiro. E você quer ver uma coisa? Vá visitar a concessionária aqui, a terceirizada. Né? A terceirizada, a estrutura que eles têm, estão pagando isso. Quem está pagando isso? É a SEMAR. E o serviço, veja o serviço que eles prestam, a ignorância, como eles tratam a sociedade. Agora aqui, como eles tratam a sociedade. Aqui no quesito ignorância, nós iríamos ter que abrir um outro módulo para falar dele, que é uma situação, a gente flagrou situações difíceis. Né? Inclusive, para você que está aí acompanhando a gente, o nosso telefone de contato está saindo aí na tela para você interagir conosco, seja para o anúncio ou seja para a denúncia. É importante, porque sem a força do povo, sem o objeto da denúncia, fica difícil de se trabalhar, né? E a Câmara Municipal fez essa audiência, que já foi tocada aqui, movimentou-se muitas pessoas e organismos, e aí precisam acordar. A observação do professor Maia, que é economista, e é uma exortação para você, cidadão, e para você, cidadã, que às vezes utiliza aí as redes sociais, perde excelentes oportunidades de debate, de trocar ideias, de debater um tema profundo, para migrar para o campo do achincalhamento, do elogio ou da predileção por bandido A e bandido B, ou do adágio popular de roubou e passou para frente, que é o chamado estilo Robin Hood, que é uma lógica aí que o pessoal usa. Né? Então, precisamos utilizar aí os espaços, as oportunidades de debate, para fomentar assuntos que possam ter um resultado que nos favoreça. Professor Maia, obrigado por estar com a gente. Qualquer novidade a respeito do assunto, estaremos sempre à disposição. E aí, o ideal é que se movimente, que se fomente ideias para que as empresas percebam que o ser humano tem o seu valor. Antônio em Contexto.